Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. O 26º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós a situação daquilo que todos, literalmente todos, devemos fazer. Darmos de graça aquilo que de graça recebemos. Jesus referia-se a isso na época em que pontificou neste mundo presencialmente, andando por toda parte, disseminando das suas orientações, da sua moral inquestionável, referindo-se principalmente aos apóstolos, que, como os espíritas, também eram médiuns. Disse-lhes que eles poderiam curar os doentes, expulsar os demônios e promover toda sorte de ações no sentido de auxiliar e reduzir o sofrimento das pessoas. Os tempos correram, os séculos também. E a gente verifica ainda nos dias de hoje pessoas que procuram as casas espíritas e ao final de um atendimento fraterno, de um passe, perguntam quanto aquilo custou. E normalmente 100% recebe como resposta: agradeça a Jesus. Essa é a frase que o espírita deve ter na ponta da língua, partindo de dentro do coração, para evitar que qualquer outra circunstância que não seja a caridade norteie, ou seja, direcione as suas ações. Jesus, ao referir-se aos apóstolos, o fez de forma pública, alertando sobre os escribas que, a pretexto de longas preces que faziam nas casas das viúvas, posteriormente apropriavam-se das fortunas que elas recebiam de seus maridos. Não é correto receber qualquer benefício, tanto quanto não é correto termos qualquer atitude que nos dê alguma projeção, que nos permita alguma situação de termos alguma prioridade em detrimento de outras pessoas. Absolutamente. No Centro Espírita A Caminho da Luz, a quem pertence este canal, a orientação nos dias de tarefa é que os servidores da casa, os trabalhadores da casa, ocupem as últimas cadeiras, caso estejam disponíveis, deixando desde as primeiras sempre para os nossos irmãos que lá frequentam. Com essa orientação, a mensagem é passada e todos nós temos um cuidado, uma cautela no nosso proceder. Mas ainda assim poderia permanecer uma dúvida entre os companheiros que nos dão a bênção de assistir estes vídeos do Centro Espírita Caminho da Luz do Mosqueiro. Do que vive, como paga suas contas um centro espírita? Dos seus próprios trabalhadores. Cada trabalhador, desde que tenha vontade e condições, comparece com uma importância extremamente pequena, mensalmente, para fazer frente às despesas de água, de luz, do copo descartável onde todos que dirigem-se ao centro espírita vão depois tomar a água fluidificada. E é
dessa receita que o centro faz frente às suas despesas. Portanto, o cuidado que se deve ter no acolhimento para desmistificar essa situação de que tudo se deve pagar neste mundo é o diferencial que faz do Espiritismo e de suas casas espíritas a porta aberta para todos. Nas casas espíritas não se indaga de onde aquele irmão ou aquela irmã procede, o que faz, quanto ganha, o que tem, absolutamente. Isso não faz para nós nenhuma diferença. A diferença que faz para nós é a presença. É você estar lá, ser acolhido, ter diante de si um leque de possibilidades que seguramente irão diminuir as suas dificuldades. Irão lhe apresentar percursos pelos quais você talvez até já tenha transitado sem dar a eles a importância devida. Os cuidados que a casa espírita oferece, as instalações que ela possui, são fruto, como dissemos, do auxílio que os companheiros mensalmente dão. Interessante isso. Interessante que neste mundo a gente compareça com os nossos préstimos e ainda auxilie para realizarmos os nossos préstimos. Parece esquisito, não? Mas não tem nada de esquisito. Isso é a caridade. A caridade é tirar do seu tempo, daquele pouquinho a mais que você tem no bolso, para auxiliar uma causa e uma casa comprometidas com a ética, com a moral, que tem procedimentos muito corretos e muito honestos. Assim é o Espiritismo. Assim funcionam as casas espíritas. Desde a sua organização central, a Federação Espírita Brasileira, passando pela Federativa Regional, no caso do Pará, a União Espírita Paraense, chegando aos conselhos regionais que congregam algumas casas espíritas de uma determinada região e finalmente chegando aos centros espíritas, onde todos entramos para aprender e saímos para servir. Na máxima do Cristo, dai de graça o que de graça recebestes, está toda a orientação que nós todos espíritas precisamos e seguimos. Portanto, qualquer coisa fora desse parâmetro é abjeta, ou seja, não diz respeito ao Espiritismo. Chico Xavier dizia com muita boa vontade que você, caso tivesse a mediunidade, que praticamente todos possuímos, e quisesse fazer o serviço fraterno do passe num pequeno cômodo da sua casa, que você reservasse dia e horário. Que você não fizesse daquele serviço fraterno da caridade algo que lhe impedisse de ganhar o pão da sua família. Assim, ele orientava que ninguém, absolutamente ninguém, devia parar as suas atividades de trabalho para ser espírita profissional, salvo aqueles que estejam aposentados, né, que podem dedicar-se em tempo integral à doutrina. Os demais devem seguir com a sua vida regular, com o seu trabalho, de onde tiram o sustento seu e de suas famílias. Portanto, não se deve ter a pretexto de dedicarmos razoável ou integral tempo
ao Espiritismo dele receber valores ou benefícios, absolutamente. Isto fere frontalmente o princípio maior da caridade. Isto fere frontalmente a graça que todos nós temos da mediunidade que recebemos quando colocamos as nossas mãos sobre um companheiro, aplicando-lhe o passe magnético. Quando nos sentamos frente a frente com um irmão de jornada que traz dos seus anseios, das suas dificuldades, das suas dores. Quando nos deparamos com um enfermo e pedimos a Jesus que, por compaixão, por caridade, assista aquele companheiro, diminuindo suas dores, restituindo-lhe a saúde. Portanto, quando você dirigir-se a uma casa espírita, e o convite é sempre reiterado, saiba que nós ali somos apenas transmissores da boa nova, das energias benfazejas e do amor que deriva, principia-se, origina-se em mundos muito mais felizes do que este nosso. No vídeo anterior falamos sobre os trabalhadores espirituais. São eles que nos coordenam, são eles que nos conduzem, são eles que nos apontam as direções que devemos seguir. São eles que nos facultam, inclusive, a bênção de poder humildemente transmitir este vídeo que nós esperamos seja de algum alento para o seu coração, para a sua vida. Na seara espírita, há trabalho para todos. E a remuneração é mais trabalho. A gratificação é mais trabalho. E isto tudo nos alegra, nos faz ter a vontade de seguir servindo. Considerando as dificuldades todas das quais nós somos oriundos, ter hoje a bênção de poder ajudar é ser grato, é expressar do mais recôndito do nosso coração a Jesus pela oportunidade que a gente recebe. Assim, meu irmão e minha irmã, quando você for à casa espírita, saiba que ali estamos todos nós, alegres por recebê-lo, felizes por tê-lo nas instalações que não são nossas. O Centro Espírita é da caridade, pertence a todas as pessoas e tem, na figura de Jesus, o seu dirigente, orientador e conselheiro. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.